Boa noite, queridos. Vocês estão bem? A Selma está aí de longe lá da rua. Alguém falou: a Selma já chegou. Selma, que bom que você veio, Selma. Essa semana encerrou na semana passada. Bom, a gente está no final. Amanhã ainda o pastor deve falar sobre o último tema, sobre a campanha que a gente está trabalhando. A nova chance. E é muito gostoso a gente imaginar sobre isso. E nenhum dia eu preguei especificamente sobre o tema da mensagem, porque a igreja já estava falando tanto. Aqui agora está dando um eco aqui, ó. Só nessa daqui. E hoje eu entendi de Deus de trazer um pouco do tema, não necessariamente o tema, mas falar um pouco sobre também uma nova chance. E eu queria que você, que trouxe a sua Bíblia, visse ela em Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. O tema da mensagem de hoje é o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Jonas capítulo 3. E hoje eu vou ler especificamente na versão A Mensagem. Não sei quantos tem, quantos a conhecem. Muda um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo. Jonas capítulo 3. Todos acharam? Sim! Então tá bom. Então vamos ler a palavra de Deus. Aê! Eu vou ter que tomar tudo? Pela saúde, 1 litro por dia, né? É, né? 1 litro? 2? 2. 3? Poxa, não sai daqui hoje. Jonas capítulo 3, queridos. Amém. Diz assim: depois o Eterno falou a Jonas pela segunda vez: ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive, e anuncie o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Dessa vez, Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Nínive era uma grande cidade. Eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e, caminhando por 1 dia, pregou: daqui 40 dias Nínive será destruída. O povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Anunciaram um jejum para toda a cidade, e todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com um pano de saco para mostrar o arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então baixou um decreto, assinado por ele mesmo e por seus ministros, e mandou espalhar por toda a cidade: ninguém deve pôr nada na boca, nenhuma gota d'água, nenhum pedaço de alimento, nem homens, nem animais, nem mesmo os rebanhos. Todos devem vestir-se de pano de saco, homens e animais. Orem com fervor, pedindo a ajuda ao Eterno. Todos devem se arrepender e se afastar da maldade e de todos os atos violentos que mancham as suas mãos. Quem sabe assim o Eterno mude de ideia e deixe de lado o seu furor contra nós e nos permita viver. O Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. E então ele voltou atrás e decidiu não castigar como tinha dito que faria com eles. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Como sempre, Deus, o desejo do meu coração é que agora, enquanto nós vamos lê-la, nós vamos estudá-la, ela permaneça sendo a sua palavra, viva, real, eficaz, capaz de transformar a nossa vida, de enxergar o mundo e enxergar a nós mesmos. Então, Deus, aplica em nós a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Uma história também muito conhecida.
Eu gosto muito da história de Jonas porque, assim como outros tantos personagens, e eu gosto de falar que eu me identifico com a maioria deles, Jonas não é muito diferente do Vaguinho que vocês conhecem. Ele é muito parecido, mas também talvez seja muito parecido com alguém que você conhece muito bem, que você chama de eu. Ele é muito parecido com a gente. Nós somos um pouco teimosos. Nós temos um pouco de... Nosso coração é um pouco duro para algumas coisas. Para algumas coisas só, né, Nino? Mas falando um pouco dessa passagem, é um livro curto, 4 capítulos. No primeiro capítulo, a palavra de Deus vem para ele dizendo: você precisa ir a tal lugar. E ele já logo endurece o coração dele, e a primeira coisa que ele pensa é: eu não vou fazer isso. Ele sai de onde ele está, ele compra uma passagem para o primeiro navio que ele pega e vai para um outro lugar. E no meio desse caminho todo doido, acontecem algumas coisas. E eu fiquei relendo esse texto, eu li ele várias vezes durante essa semana. E eu fiquei assim, imaginando as cenas. Ele aparentemente tranquilo no meio da tempestade. O texto vai dizer que ele desce de onde ele está e vai para baixo. Mas quando aparece essa fala, já está no meio da tempestade. Pensa num homem tranquilo, que vai dormir no meio da tempestade. Ele deve dormir bem que nem eu. Não tem problema. E ele está lá dormindo. Todos os outros marinheiros que já tinham pensado várias coisas, como que eu posso fazer, como que a gente pode fazer para resolver esse negócio? E é muito legal que o texto diz que todos começam a orar, clamar para os seus deuses. E eles não estão vendo aquele negócio resolver. E eles descem e veem lá Jonas dormindo. Eles acordam Jonas e falam assim: você está dormindo? Eu não acredito. Você não está vendo o que está acontecendo? Talvez esse fosse o sentimento deles. E eles fazem um convite para Jonas: Jonas, junte-se a nós e clame ao teu Deus, para ver se ele consegue ajudar a gente. Eles nem sabiam qual era o Deus deles, mas todos tinham um Deus de estimação. E eles estavam clamando para esses, e nada acontecia. E eles falam assim: quem é o seu Deus? Olhe, fale com ele. E ele fala assim: olha. E essa cena eu dei risada em casa várias vezes quando eu estava lendo. Eu fiquei imaginando a cara de Jonas, olhando para eles assim, e falando assim: ó, se eu disser para vocês quem é o meu Deus, vocês não vão gostar. E de fato, quando ele diz que o Deus dele era o Deus que tinha criado os céus, a terra e o mar, devia estar na Bíblia a foto da cara desses marinheiros. A Bíblia diz que nesse momento eles ficaram com mais medo do que quando eles não sabiam, do que quando eles estavam no pior da tempestade. Quando eles descobriram que aquele rapaz era a causa pela qual eles estavam passando por aquilo, eles ficaram desesperados. E eu imaginei que talvez eles entraram num parafuso para duas decisões. Dos dois, se esse tal de Jonas é servo do Deus que está fazendo isso com a gente, será que se a gente jogar ele no mar, a gente não vai ser punido? E essa foi a oração que eles fizeram. Desesperados: eterno Deus, que tal se a gente jogar ele? O Senhor não vai cobrar de nós? Mas eles acabaram fazendo. Jogaram Jonas, e Jonas foi engolido pelo peixe, como nós sabemos. E o que aconteceu? Quando Jonas caiu na água, a tempestade parou. E o mais lindo, começa aqui essa história. O mais lindo é que Jonas disse não. Deus foi lá e buscou ele. E só o fato dele estar ali possibilitou, promoveu a salvação para todos. Todos. A palavra de Deus vai dizer que quando ele caiu na água, parou, todos adoraram ao Deus de Jonas, fizeram ofertas ao Deus de Jonas.
agradecidos. Todos reconheceram aquele como sendo o Deus verdadeiro. Mas a história de Jonas continua. Esse foi só o primeiro passo de um Deus da segunda chance. Quantos de nós não queremos uma segunda chance para tantas coisas da nossa vida? Queria que você pensasse se você tivesse uma segunda chance para algo que mudaria a sua vida, o que vem ao seu coração nesse exato momento? Uma só. Mudar a sua história, mudar a sua vida. O que seria? Esse livro conta a história de um profeta desobediente que teve uma segunda chance. Recebeu uma ordem para proclamar uma mensagem de julgamento e castigo, uma ordem de Deus. Mas ele cria profundamente no coração dele que aquilo era bobeira. Ele diz com a própria boca dele: não adianta, não adianta, essa missão não vai adiantar. Ele não cria que Deus podia fazer aquilo que Deus havia dito que faria. Uma história simples, uma história, digamos que até inesquecível, se a gente imaginar os detalhes da história. E o que Deus faz? Ele usa a tempestade, ele usa um peixe grande, para que Jonas entendesse que não adiantava fugir. Não adianta fugir. Deus vai usar o que Ele quiser, e o que estiver à mão dele, para mostrar para mim e para você que não tem para onde fugir. Não adianta fugir. E mesmo assim, se você já leu o capítulo 4, inclusive, você vai saber que o coração dele não mudou. Mesmo depois de ter lido o capítulo 3 e você ter prestado atenção nessa história, no capítulo 4 a gente vai perceber que o coração dele não mudou. Ele volta com aquele ímpeto de: não acredito, Deus, que o Senhor está fazendo isso. Você conhece alguém assim? Alguém se identifica? Eu e você somos assim. Nós somos teimosos. Não precisa levantar a mão. Nós somos teimosos. Por muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, ao nosso modo. Mas eu pergunto para vocês: você seria capaz de dar uma grande missão, talvez a mais importante, para alguém que fracassou? Você daria uma oportunidade como essa, uma missão grandiosa como essa, para uma pessoa que falhou? Não sei você, mas eu acho que não. Eu acho que não. Convenhamos, nossa tendência humana é achar que a pessoa que falhou numa determinada coisa precisa ainda de muito para chegar a fazer novamente. Talvez eu desse uma missão menor, mas não a mesma. Não uma missão dessa magnitude, desta importância. Talvez aos meus olhos, aos seus olhos, aos nossos olhos, essa pessoa seria uma pessoa desqualificada para esta missão. Mas graças a Deus, o nosso Senhor não tem o mesmo olhar que nós para algumas coisas. O olhar dele é muito diferente do nosso. E creio que assim como outras tantas histórias da palavra de Deus, que são muitas, a história de Jonas está registrada para evidenciar a misericórdia de Deus em relação a nós, bem como deixar claro que a graça dele está disponível para todos nós. Amém? Amém. Primeiro ponto da mensagem dessa noite, falando de um Deus da segunda chance, é que em segundas chances, a vida de Jó vai nos ensinar que em segundas chances, a graça de Deus é capaz de colocar nas mãos de um recomissionado um grande desafio. A graça de Deus é capaz de fazer isso. Somente a graça de Deus
é capaz de colocar na mão de um fracassado, por assim dizer, um grande desafio. Um grande desafio. E aí, o que a gente pode falar de um grande desafio? Essa era uma cidade grande. Para a época, era uma cidade grande. A história vai dizer que nessa época, Nínive era a cidade mais importante e mais influente que existia. Mas tinha algumas coisas que tornavam ainda um pouco mais desafiador para quem vinha de fora, apresentando algo que era contra o que eles faziam ou viviam. O que era isso? A cidade tinha um povo um tanto quanto violento. Eles, quando prendiam os seus inimigos, diz a história que eles pelavam vivos, jogavam água quente. Também, uma das estratégias que eles tinham para castigar os seus inimigos, ou as pessoas que os incomodavam até certo ponto, era fincá-los em estacas e deixar morrer. E por vezes, existem relatos de que até crianças eles matavam. Eu não sei se Jonas sabia disso quando recusou o serviço. Não sei se ele sabia. Mas essa era uma realidade daquele lugar, para aquela cidade. Era sim muito desafiador. E ele dá justamente àquele que falhou. Creio que ele faz isso justamente para mostrar para mim e para você, para nos ensinar que o nosso recurso sempre será a graça que vem de Deus, e nunca as nossas estratégias, nunca os nossos planos e projetos, mas sempre os nossos recursos virão da graça de Deus. Amém? Muitos de nós nos achamos incapazes, impotentes de realizar algo que nós até entendemos que foi Deus que falou. Filho, você precisa fazer isso. Às vezes a gente entende no nosso coração. E por muitas vezes nós nos sentimos incapazes de fazer. De sair de onde nós estamos, de ir para o outro lado da rua, ou de ir para outra mesa no trabalho, ou de encontrar alguém, não sei, de dar uma mensagem que nós sabemos que não veio da gente, mas muitas vezes nós nos sentimos incapazes e impotentes. Será? Tem pessoas que falam tão melhor que eu. Tem lá alguém sentado do lado dele agora, usa lá. A gente se sente despreparado para algumas coisas. Mas uma coisa é certa, gente, e precisa ficar muito claro para mim e para você. Se eu e você já fomos alcançados pela graça de Deus, se eu e você já fomos alcançados pela graça de Deus, Ele pode nos usar como instrumentos vivos nas mãos dele, independente se é algo fácil, difícil, ou algo que vai te deixar numa situação complicada. É graça de Deus, está em você, não depende de você. Você só é um canal para aquilo que Deus quer fazer, quer realizar, onde quer que seja. Não fuja dos desafios de Deus para a sua vida. Não se rebele contra aquilo que Deus tem para a sua história. Não se rebele contra. Até porque a gente vai aprender que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Não existe. Não tem negociação. Se Deus mandou, a gente tem que fazer. Não tem desculpa. A nossa rebeldia não frustra os planos de Deus. Jonas foi um profeta rebelde e desobediente, mas mesmo sendo alvo da graça de Deus, cuidando dele em vários momentos, o coração dele continuava duro. Ele continuava teimoso. Sua rebeldia o levou para o fundo do poço, ou para o fundo do mar. A rebeldia dele o levou lá para o fundo, para as profundezas, como depois ele vai orar no capítulo 4. O levou para lá, e encurralado pela distância, teve que voltar atrás, obedecer, e mesmo assim não mudou a sua atitude. Teve uma postura meio assim: eu vou,
mas é do meu jeito. E a palavra vai deixar muito claro que ele não demonstrou nenhum amor, nenhum afeto por aquelas pessoas. A mensagem dele era dura. Quase que, ao invés de dizendo, o Senhor mandou, quase que já dizendo que eles iam morrer. Vocês vão morrer. Não tem outra chance para vocês. Ele não tinha amor na fala. E mesmo assim houve misericórdia através da vida dele. De Deus através da vida dele, para aquelas pessoas entenderem aquela mensagem. Mas a desobediência dele não frustrou os planos de Deus, de levar a palavra de salvação para aquele povo. E com a graça e a misericórdia do Senhor, fez com que o povo todo percebesse. Mas ele, mesmo sendo o primeiro a experimentar da graça e da misericórdia de Deus, optou pelo pior caminho, para que o plano do Senhor fosse cumprido. O pior caminho. E o que eu aprendo com isso? Quando nós somos rebeldes aos planos de Deus, nós não frustramos os seus planos, mas somos nós quem nos frustramos. E precisamos inclusive arcar com as consequências das nossas decisões, dos caminhos pelos quais a gente mesmo escolheu. Deus tinha outro caminho para ele. Era uma viagem muito mais tranquila, um barco sem tempestade. Talvez ele pudesse dormir tranquilo a viagem toda, chegar lá, mas não, ele escolheu a pior viagem para que o plano do Senhor fosse executado, porque o plano de Deus jamais será frustrado. E se nós formos desobedientes àquilo que vem de Deus para nós, a palavra deixa claro que quem se frustra somos nós. Mas junto com a frustração vem consequências. O que a gente está carregando no tempo da desobediência? Jó também nos ensina isso quando ele diz: agora sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E outra coisa que fica evidente na história e na vida de Jonas é que a graça de Deus é superior, muito superior que o pecado do mundo. No início do capítulo 1 está escrito que mexeu profundamente, o pecado daquele povo mexeu profundamente com Deus, e isso fez com que Deus planejasse levar aquele povo ao arrependimento, e para isso ele precisava de Jonas. O pecado daquele povo, o pecado daquela cidade, e quando ele fala cidade, ele não está falando de um ou outro, eram todos. O pecado que estava sobre aquela cidade incomodou, mexeu com o coração de Deus, e Deus falou assim: eu tenho um plano, vou mandar Jonas para lá, para que aquela cidade seja impactada pela palavra de salvação, e eles possam se arrepender dos seus maus caminhos. Esse era o plano, e esse plano aconteceu. Paulo diz na carta aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Deus demonstrou grande amor e misericórdia, graça por aquele povo, mesmo isto parecendo incompreensível ao coração de Jonas, inconcebível para Jonas. Não cabia na cabeça daquele homem que Deus estava o que Deus estava propondo através ou a partir da vida dele, não cabia na cabeça dele. Mesmo que aquelas pessoas estivessem pecando contra Deus, mesmo porque eles não conheciam a verdade, por isso precisava de alguém para falar a verdade, e mesmo que eles estivessem em pecado, eles eram alvos da graça de Deus, e isso Jonas não entendia, Jonas não compreendia. Por isso prevaleceu o plano de Deus, ao invés da mesquinhez, das motivações fracas de Jonas, que teve então uma segunda chance. Amém. Para cumprir o propósito de Deus. E o versículo 1 do capítulo 2 vai dizer exatamente isso. Depois o Eterno falou pela segunda vez a Jonas. O Deus da segunda chance, que nos alcança, que nos atrai e que nos ensina, mesmo que a gente não queira aprender.
Segundo ponto da mensagem dessa noite é que o Deus dá segunda chance. Em segundas chances na nossa vida e na nossa história, as marcas da desgraça são transformadas em instrumento da graça. Assim como eu orei agora há pouco aqui. As marcas do que a gente pode entender de desgraça na nossa vida, aquilo que você não queria ter vivido, Deus transforma isso em testemunho de graça, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Algumas vezes não conseguimos entender o porquê passamos por dificuldades, o porquê muitas vezes precisamos carregar durante toda a vida, ou por longos anos, longa parte da nossa vida, marcas na nossa alma, marcas no nosso corpo, cicatrizes profundas, etc. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que em tudo, Deus tem um propósito. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma história que eu li há muitos anos atrás. Não sei se é verdade, se não é, não sei se é só uma ilustração, mas diz a história que um rei gostava muito de caçar, e ele sempre levava o servo dele junto. Todas as caças ele levava, e todas as vezes que ele estava com esse servo dizia para ele: Senhor, o Senhor é bom. O servo falando ao rei: o Senhor é bom. E ele sempre relevava aquilo, às vezes questionava, às vezes não, mas aquele servo sempre dava testemunho de que o Senhor era bom, independente do que acontecesse. E um dia eles saíram para caçar e eles foram abordados por uma grande fera, e eles começaram a brigar com aquele bicho. Brigaram por muito tempo. Ele conseguiu ferir o bicho, mas o bicho arrancou o dedo dele. E ao final da briga, o bicho saiu correndo. E ele olhou e falou assim: e aí, agora? Você vai continuar dizendo que o seu Deus é bom? Precisava disso. Por que não nos livrou da grande fera? Por causa disso, a hora que a gente chegar, eu vou mandar surrar você, açoitar você e vou prender. E assim ele fez. Ele chegou lá, mandou açoitar com muitos açoites e mandou prender aquele servo. E aquele servo permaneceu preso. Passado um bom tempo, ele retornou às caças, dessa vez sozinho. Mas ele se perdeu. E ele foi se afastando, até que ele se deparou com uma tribo de índios. E essa tribo de índios o cercou e o carregou. Um não entendia a língua do outro e foram seguindo. Era uma tribo que usava seres humanos para ofertas de sacrifício às suas entidades. E eles prenderam aquele homem e foram fazer o ritual de consagração com a vida dele. Mas no último momento, o líder daquela tribo, aquele pajé, foi fazer um último trabalho, por assim dizer, uma inspeção, e percebeu que aquele homem não tinha um dedo. E ele falou assim: este homem não pode ser sacrificado porque ele é defeituoso. Soltem ele. E ele saiu correndo para casa. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no lugar, no palácio dele, foi mandar chamar aquele homem. Ele mandou chamar aquele homem, mandou soltar e disse: agora eu entendo que o seu Deus é verdadeiramente bom, e todas as coisas que ele faz são para o nosso bem. Amém. Ele precisou viver isso, uma marca no corpo que testemunhou depois a graça de Deus na história dele. E como vocês acham que Jonas ficou depois de passar 3 dias dentro de uma baleia? É uma história curiosa, mas eu não sei quantos de vocês sabem, isso já aconteceu algumas vezes na história. E eu quero comentar com vocês algo que o Dr. Harry Himmers conta de um acontecimento da metade do século XIX, quando um marinheiro eles estavam pescando grandes peixes num lugar lá na Inglaterra, e ele caiu na água. E caindo na água, não deu tempo dos amigos lançar nada para ele subir.
e ele foi engolido por um grande peixe. Alguns dizem que esse grande peixe foi caçado 2 dias depois. Outros livros dizem que esse peixe foi encontrado boiando, mas o fato é que esse peixe foi encontrado 2 dias depois. E eles abriram o peixe e esse homem estava vivo dentro do peixe. E o testemunho dele foi de que ele permaneceria mais tempo vivo dentro daquele peixe, o tempo que fosse necessário, porque ele conseguia respirar lá dentro. E ele talvez então só viesse a morrer de fome, por falta de alimento mesmo. Mas ele disse que conseguia respirar normalmente, o relato do próprio homem. Mas o que ficou marcado foi a aparência dele. Ele se tornou um homem estranho. Ele teve toda a pigmentação do corpo perdida. Ele se tornou branco como um calcário e perdeu todos os pelos do corpo. Este marinheiro. E como que você imagina que Jonas ficou? Ele deve ter ficado muito parecido, se não igual, se não pior. A aparência dele passava um recado. E eu imagino então que, porque a Bíblia não diz que ele chegou e foi falar, não, a Bíblia diz, depois o Senhor falou, vai e anuncie. Ele não diz que ele chegou anunciando, talvez ele chegou, talvez ele se instalou, talvez ele reconheceu um lugar, talvez ele encontrou um lugar, talvez ele andou pela cidade antes de começar a caminhar no seu dia de anunciar a palavra. Mas o fato é que as pessoas percebem as outras. E eu não duvido que as pessoas estivessem olhando assim, você viu aquele homem? Você viu? Que homem estranho. Que coisa diferente. O que será que aconteceu? E Deus usa da aparente desgraça para que a sua graça chegue de forma transparente para todas as pessoas. Logo, a aparência de Jonas era algo que chamava a atenção. Mas ele, mesmo com o coração duro, começa a pregar. E o versículo 4 diz, daqui 40 dias, essa cidade será destruída. Essa era a mensagem dele. Daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Ele não diz, aceitem a Jesus, aceitem ao Deus, reconheçam os seus erros. Não, ele diz, daqui 40 dias. É Deus que tem que traduzir no coração do povo, porque ele não tinha amor e intenção nenhuma. Olha, daqui 40 dias, acabou. Daqui 40 dias. E é esse homem feio que está falando daqui 40 dias. Entendam como vocês quiserem. Mas a mensagem chegou ao coração deles. E creio que a sua aparência testificava depois a verdade das suas palavras. Porque ele deve ter dito o que aconteceu com ele. E assim como aqueles marinheiros lá do navio acreditaram que era o Deus dele que estava provocando tudo aquilo. A hora que ele chegou lá e falou assim, ó, o Deus ao qual eu sirvo e me mandou trazer essa mensagem, fez isso comigo. Fica meio ruim de não acreditar, né? Era o único diferente. Vocês estão entendendo, gente? Hoje eu estou achando vocês pouco participativos, vocês não estão gostando da palavra? Então, né? A palavra de Deus estava chegando ao coração deles. A aparência dele passou uma mensagem que a fala dele não passou. A aparência, o sofrimento que ele estava passando, falou algo que a sua breve frase não falou. Daqui 40 dias, essa cidade, Nínive, será destruída. E o mesmo acontece conosco, e nossas marcas de vida. Não podemos apagar as nossas marcas da desgraça, daquilo de ruim que nós vivemos. Nós não podemos apagar elas de nossas vidas. Mas eu creio que elas vão testemunhar em algum dia, em algum momento, da graça de Deus. Amém. Em nome de Jesus.
mas podem se tornar testemunhos, sim, desta misericórdia maravilhosa. E só Deus pode transformar as marcas de uma desgraça em um instrumento de graça. Mesmo fracassando em sua primeira missão, Deus lhe ofereceu uma segunda chance. Uma segunda chance. E nessa segunda chance, Jonas recebe uma proposta de um novo começo. Como quem diz: filho, eu ainda confio em você. Filho, é você que eu quero para essa missão. E é maravilhoso que a palavra de Deus não diz que na segunda vez ele cita o fracasso anterior. Não. Deus não faz nem menção do primeiro acontecimento. Ele só fala: filho, estou olhando para frente. É você que eu quero. Vá lá e anuncie a palavra. Deus não joga na cara dele os erros. Deus nunca vai fazer isso. A palavra de Deus diz que quem faz isso é o nosso inimigo. Deus nunca vai jogar na sua cara ou na sua face, para ficar mais bonito, os seus erros. Nunca. Se algum dia você ouvir qualquer tipo de acusação, repreenda, porque não vem de Deus. Deus vai derramar sobre a sua vida a graça dele, para que as suas marcas ruins, testemunhem a graça poderosa de Deus. Amém? Terceiro e último ponto que eu quero falar: do Deus da segunda chance. Em segundas chances, a resposta esperada pela graça será sempre arrependimento e fé. Até aqui a gente estava falando da segunda chance de Jonas. Mas quando existe arrependimento e fé, toda a cidade foi alcançada pela graça de Deus. Toda. Em segundas chances, porque aquela cidade vinha vivendo do pecado, vivendo em pecado. E Deus fala em seu coração: eu vou dar uma nova chance para essa cidade. Mas nesta segunda chance, eu espero dessa cidade, desse povo, uma resposta de arrependimento, uma resposta de fé, de que eu sou o Senhor da vida deles. Diante de tudo, o rei entendeu, o rei daquele lugar, o rei daquela cidade, entendeu, ele tomou atitudes e convocou o povo a fazer o mesmo. Ele se humilhou, ele se arrependeu e ele teve fé. E o texto diz que Deus ouviu. E o texto diz que Deus se agradou. E o que o texto diz que aconteceu? Deus derramou graça, livrou aquela cidade, livrou aquelas pessoas. E é assim que Deus faz conosco quando nós nos arrependemos das nossas falhas e reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos fazer nada, nós não somos ninguém. Mesmo que não consigamos entender os planos do Senhor, na hora difícil, Ele usa da sua graça sobre as nossas vidas. E em momentos da vida, nós nos reconhecemos fora dos planos de Deus, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. Nós nos reconhecemos andando fora do caminho, porém a graça de Deus vem ao nosso encontro e age. E essa noite nós aprendemos 3 formas de como a graça de Deus se manifesta quando nós estamos fora dos caminhos dele. Nós aprendemos que a graça do Senhor nos desafia, recomissionando, ouvindo de Deus: filho, eu sei que você falhou, mas eu quero você. Eu quero a sua vida, eu quero o seu coração. Para aquela missão, eu conto com você. A graça de Deus nos desafia. Mas também ouvimos que ela nos restaura. Ela usa as nossas marcas, as marcas difíceis da desgraça que vem sobre as nossas vidas, para que a graça dele alcance quem ele quer. Mas também ouvimos que ela espera, a graça de Deus espera uma resposta. Uma graça que precisa nos levar ao arrependimento.
Uma graça que precisa fortalecer a nossa fé, nos levar a um fortalecimento de fé, crendo que o Senhor está conduzindo, crendo que o Senhor está cuidando de cada segundo, cada milésimo de segundo da nossa história. Uma graça que nos desafia, uma graça que nos restaura e uma graça que espera por uma resposta da nossa parte. Como que você tem respondido à graça de Deus sobre a sua vida? Um Deus que nos dá uma segunda chance. Olhando para trás, eu e você reconhecemos tantas bobagens que nós fizemos. Mas olhando para trás, nós reconhecemos tanto da graça de Deus que nós já experimentamos. Tanto da misericórdia de Deus que já veio até as nossas vidas. Tanto das novas chances. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. O Deus das novas chances. O Deus das novas histórias. E eu quero orar com você nessa noite, entendendo que o Deus da segunda chance talvez esteja falando algo específico ao seu coração. Eu não sei o que é, mas que a graça dele talvez esteja sendo derramada de forma abundante em áreas que você tem a dificuldade de confiar em Deus. A teimosia que existe na nossa vida e no nosso coração. Do Jonas, não o nosso Jonas, está ali o Jonas, não do Jonas aqui, mas do Jonas que existe dentro de nós. Todos de nós, além do Jonas, tem um Jonas dentro. E como que nós lidamos com o lado teimoso do nosso coração? Como que nós lidamos com a graça de Deus que vem derramada sobre nós, mas que nos desafia a sair de onde nós estamos? Como que nós lidamos com a graça de Deus que vem sobre nós e tenta usar daquilo que foi tão difícil, que marcou a nossa vida, a nossa história? Às vezes você tem vergonha de algo que você viveu, mas sabe, a história de Jonas me ensina que talvez Deus quer usar isso, que envergonha o seu passado, para manifestar a sua glória daqui para frente. Amém. Para testemunhar da graça dele através da sua vida. E que através dessa graça que é derramada sobre a sua história, sobre a sua vida, precisa existir arrependimento, precisa existir fortalecimento de fé, precisa existir uma busca intensa. Sabe, a Bíblia vai falar de várias pessoas que tiveram a oportunidade de viver suas segundas chances e abraçaram suas segundas chances. Eu gosto muito da história do filho pródigo, quando ele voltou para casa todo sujo, sem nada, e o pai não botou ele para fora. O pai o amou, o pai o acolheu, o pai o recebeu com todo o amor que ele tinha dentro do coração dele. Um filho que teve uma segunda chance e agarrou com todas as suas forças. Mas lembro também de Abraão, olhando para o próprio umbigo, mentiu sobre sua esposa por medo de morrer. Quando ele chega na cidade, ele mente: não, ela não é. E depois ele recebe uma nova chance para recomeçar. Com medo de morrer, ele mente. Mas Deus reconhece a falha dele, derrama da sua graça, fala assim: eu tenho um plano para você, eu vou usar você, a gente vai corrigir isso, mas a minha graça precisa ser derramada sobre a sua vida. Jacó mentiu para o pai, traiu o irmão, trapaceou e enganou a vida toda. Muitos anos se passam e, pelo que vemos na história, por volta de 90 anos de idade, ele tem um encontro com Deus em Peniel, e Deus lhe dá uma nova chance de recomeçar. Deus marca um novo começo na história dele. Moisés matou um homem, fugiu do Egito,
achando que o seu trabalho como libertador tinha acabado. E a história bíblica vai dizer que Deus deu para ele uma nova oportunidade, e ele pôde ser muito usado nas mãos do grande Deus. Pedro negou a Jesus por medo de morrer, mas Jesus foi ao encontro dele, o confrontou, o amou e lhe deu uma nova chance. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de segunda chance. Ele olha para a gente hoje e Ele não faz caso do que a gente fez quando nós nos arrependemos. A palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos de coração, quando nós reconhecemos, o que Ele faz com o nosso pecado, com o nosso passado? Já não é mais Jonas que está lá no fundo do mar. São os nossos pecados. A gente não vai mais para lá. O nosso Jonas não vai mais para lá. Agora quem vai para lá são os nossos pecados. E Deus olha e fala assim: eu quero daqui para frente. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um plano. E eu quero usar você como você é. Você não é perfeito. Eu preciso de você assim como você é. E essa noite eu quero orar com você que entendeu essa palavra.